Saudações a todos e todas, eu sou Luiz Felipe Osório, estou aqui na TV Boitempo comentando um pouco sobre esse livro que eu ajudei a organizar junto com Juliana Magalhães, Brasil sob escombros. Esse livro foi um livro pensado ainda em outubro de 2022, pouco antes das eleições do dia 30, essas eleições que foram tão importantes, tão determinantes aí para os rumos do Brasil. Naquele momento ali, havia uma grande incerteza sobre o resultado eleitoral. Isso se postergou até o finalzinho da apuração nas urnas. Porém, a certeza que se havia naquele momento era que esse pleito eleitoral seria um divisor de águas, ou se daria uma guinada, uma intensificação ao neoliberalismo pela via da extrema-direita, ou, em alguma medida, se colocaria um freio a isso, se tentando, em alguma medida, retomar o que havia acontecido desde 2016, ou seja, retomar ou tentar desconstruir o golpe de 2016. Esse espírito, a Boitempo, que é uma editora importante, que é uma editora militante, que é uma editora que não se furta em se posicionar nesses momentos tão importantes, ela pensou, dentro do seu conselho editorial, em um produto que pudesse ser muito mais do que um dossiê, que pudesse ser um livro, que pudesse ser um documento que ficasse para a história e que pudesse agregar as mentes pensantes do momento atual para que a gente pudesse interpretar os rumos e os solavancos que nós, que estamos em meio a essa espiral de mudanças, estamos sofrendo. Essa tarefa de organização coube não só aos dois organizadores, porém, todo o Conselho Editorial ajudou com sugestões e teve aí um importante papel dentro desse trabalho coletivo. O resultado foi mais um volume dessa coleção importante chamada Tinta Vermelha, da editora, que já vem sendo publicado há algum tempo. E é um título, é uma coleção que fica a cargo de debater os temas candentes, os temas que estão na ordem do dia do cenário interno, do cenário nacional e do internacional. Temas, por exemplo, como os movimentos Occupy nos Estados Unidos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o golpe de 2016, a violência policial, a educação como barbárie e as jornadas de junho de 2013. Ou seja, nesse contexto, esse volume de agora, esse trabalho de agora, Brasil sob escombros, ele tem uma grande originalidade, que é uma tentativa de juntar todos esses temas que são importantes, agregando esses assuntos a outros de grande relevância no momento atual, para que a gente possa fazer um balanço do que foram os últimos 4 anos, do que foi esse período eleitoral tão intenso e os desafios e projeções para esse governo Lula, que promete ser um governo de reconstrução e, em princípio, de união nacional. Pelo menos era isso que era tido no primeiro momento eleitoral. Muito bem, depois dessa marcante eleição e de tudo que aconteceu, o livro foi tomando corpo, foi ganhando forma até chegar aos seus 3 capítulos importantes. O primeiro, claro, sobre a análise do que se passou nesses 4 anos em que o neoliberalismo foi tocado pelas mãos da extrema-direita. Nessa perspectiva, a partir do governo Bolsonaro, tem-se artigos aqui que vão discutir a desinformação e o desmando, golpes, fascismos e genocídio, o papel do judiciário nisso tudo, a atuação do governo ao longo da pandemia, os papéis dos diversos feminismos, os prismas LGBTQIA+, tratando exatamente da desumanização e da disputa por direitos, debates sobre a questão agrária contemporânea, as encruzilhadas em que estão os povos originários, mineração, desastres e o neoextrativismo, quem são os vencedores da economia desde o golpe de 2016, as lutas políticas e os desafios que se colocam e a questão racial. Ou seja, são temas fundamentais para a compreensão dos últimos 4 anos que vão permear esse primeiro capítulo. No segundo capítulo, o debate vai girar em torno do que foi esse pleito eleitoral, o que foram essas eleições. Esse momento é um momento muito marcante, porque ele não significou de maneira alguma a reversão do golpe de 2016. Porém, ele coloca um horizonte de esperanças e contradições perante nós. E nos
isso traz um desafio tremendo para que a gente possa pensar o futuro. Nesse sentido, se debate aqui o que foi essa frente amplíssima, qual foi a comunicação necessária para esse momento e os interesses da classe trabalhadora em um governo de união nacional. Por fim, o terceiro capítulo vai traçar prognósticos e apontar horizontes do que pode vir a ser esse governo Lula III, que recentemente completou os seus 100 dias. E dentro desse debate tem análise sobre a política dos capitais, né, a falência da Sexta República e a questão democrática, a defesa numa postura defensiva, numa postura que vai denotando todos os movimentos desde 8 de janeiro até em diante, inclusive para trás, os caminhos e descaminhos pelo qual vão passando a política brasileira, os desafios econômicos, as relações internacionais, que vão ganhando um papel protagonista importante dentro desse cenário, e os golpes e lutas no Brasil de 2003. Ou seja, todo esse balanço permite que, com artigos de conjuntura, artigos que mesclam um viés científico com uma importante intervenção política de variados intelectuais esses renomados, que são não apenas intelectuais, mas também militantes, ou seja, não ficam só na teoria, mas tentam sempre amarrar a teoria e a prática, pessoas de renome e conhecidas no Brasil e no mundo. Eles vão compondo esse livro, tratando dos mais variados assuntos, fazendo com que Brasil sob Escombros seja uma obra síntese de um momento determinante na história do Brasil, que para muitos vai ser um importante divisor de águas. Nesse sentido, ele nada mais é do que um importante manancial de interpretações sobre todas essas esperanças e contradições que se colocam perante a todos nós nesse momento de tantas incertezas, nesse momento de tanta dificuldade e nesse momento que nós precisamos refletir sobre a realidade para poder olhar adiante. Brasil sob Escombros, portanto, é leitura obrigatória para aqueles que querem entender o momento que estão vivendo. Uma boa leitura a todos e todas.